No passeio durante o nosso dia, algumas pessoas já até me chamavam e perguntavam sobre o assunto, que é sobre a transposição das águas do Rio São Francisco. E agora eu vou conversar um pouquinho mais com os senhores para que vocês possam entender mais o que é esse assunto e como vai ser feito todo esse projeto. Primeiramente, o que é a transposição? Para quem ainda não sabe, a transposição ela é um projeto do governo federal, onde o governo federal irá fazer um desvio de 3% do volume da água do rio. Só que quando a gente fala em 3% de água, a gente se refere a 26 mil metros cúbicos de água, que é o que será retirado do rio. E segundo o governo federal, essa água a ser retirada do rio, ela será levada para os estados de Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e também para algumas cidades no interior do estado de Pernambuco, por onde o Rio São Francisco ele não passa. O governo federal ele alega que o principal objetivo das obras da transposição do rio é de levar essas águas para esses estados para beneficiar cerca de 12 milhões de famílias que vivem no sertão desses estados sem ter um acesso diretamente à água doce. Onde o governo federal ele fala também que devido a esse projeto de transpor as águas do Rio São Francisco, o rio ele não irá passar por problemas ambientais tão sérios, tão graves. Só que o IBAMA ele realizou várias pesquisas em todo o Rio São Francisco e as pesquisas do IBAMA elas hoje comprovam duas coisas. Primeira, a água ela não vai ser levada para quem realmente precisa dela. E a segunda é que o São Francisco vai sim passar por vários problemas ambientais. Segundo as pesquisas do IBAMA, a distribuição da água da transposição ela vai acontecer da seguinte forma: 70% da água vai ser levado para as plantações de cana-de-açúcar e para a criação de gado. 26% da água será levado para a fruticultura. E apenas 4%, que é o que vai sobrar da água, é o que será distribuído para as 12 milhões de famílias. E já relacionados aos impactos ambientais, as pesquisas do IBAMA, elas comprovam que pelo menos só para essa área aqui da Foz, são esperados hoje cerca de 44 tipos de problemas ambientais devido à transposição. Desses 44 problemas ambientais que o IBAMA já comprova acontecer, um dos mais sérios vai ser a invasão do mar dentro do rio. Porque como vai ser retirada a água para se fazer a transposição, automaticamente o rio ele vai diminuir. Porque se vai tirar a água dele, o volume da água vai baixar. E com isso, a invasão do mar vai acontecer com mais facilidade. E com o avanço do mar dentro do rio, irá causar tantos outros impactos ambientais, como por exemplo, o desaparecimento de várias espécies de peixes do rio que não resistem ao sal, peixes de couro, como também o desaparecimento de vários tipos de vegetação, além também de em toda essa área lá da Foz onde nós estávamos, até aqui a cidade de Piaçabuçu, toda a água ela fica salobra, ou seja, futuramente a gente não tem água nessa região aqui do rio para consumo, porque a água vai ficar totalmente salobra. E também, entre esses impactos ambientais, outro que o IBAMA destaca é que o IBAMA ele acredita que no máximo em 10 anos após a transposição feita, 50% da nossa área de dunas ela não vai existir mais, porque com o avanço do mar, boa parte da nossa área de dunas irá desaparecer, o mar irá tomar conta. Aí é por esses e por tantos outros motivos que as cidades ribeirinhas elas se colocam contra a transposição do rio, por querer, antes da transposição do rio, a revitalização do Rio São Francisco. A revitalização seria um outro projeto que teria que ser feito antes da transposição, para o governo primeiro cuidar dos problemas ambientais que o rio já tem, como seu assoreamento, a poluição em algumas partes do rio, como na Bahia, por exemplo, e depois sim fazer a transposição. Só que mesmo com essa revitalização, os impactos ambientais causados pela transposição, eles aconteceriam em grande parte. E mesmo sabendo de tudo isso, o governo federal, ele aprovou, inclusive já iniciou o projeto da transposição.
Nós já temos quase 3 anos em que o projeto ele foi iniciado. O projeto ele está sendo feito nos estados de Bahia e Pernambuco, nas cidades de Itaparica e Cabrobó. Dessas 2 cidades, o governo federal irá construir 2 braços a mais do rio. Esses braços feitos pelo governo vai ter uma extensão de 700 quilômetros de extensão, e é onde vai ser colocada a água que vai ser retirada do Rio São Francisco, e é por onde a água vai ser levada para os outros estados pelos quais o rio ele não passa. O governo federal, para o projeto da transposição, quando o projeto ele foi aprovado, inicialmente o projeto ele foi aprovado com um orçamento de 4,6 bilhões de reais. Só que hoje, devido a 6 meses de atraso no projeto da transposição, então a parte do projeto que já tinha sido feita, né, os canais que já tinham sido feitos, como passaram 6 meses parado, o sol forte naquela região fez com que os canais que já tinham sido feitos, eles começassem a laxar. Então começou a quebrar a parte que já tinha sido feita. E agora o governo está retomando essas obras, e como a parte que já tinha sido feita hoje não está prestando mais, o sol laxou todo o concreto, o governo está quebrando tudo que já tinha sido feito e está começando o projeto do zero de novo. E pelo governo ter que começar o projeto tudo de novo, o governo recentemente teve que aumentar o valor das obras da transposição. E hoje essas obras elas estão estimadas em um valor de 8,2 bilhões de reais. Então aumentou 80% a mais do que quando foi aprovado inicialmente. E de todo esse dinheiro gasto nesse projeto, cerca de 70% de todo o dinheiro é o que cada um de nós consumidores iremos pagar. Porque o governo federal ele já tem um outro projeto, que é depois da transposição feita, o governo federal ele aumentar em todo o Brasil em 5 vezes a mais o consumo da energia elétrica. E esse aumento do consumo de energia dentro do nosso país seria justamente para tentar repor ao governo boa parte desse dinheiro investido na transposição do rio. Como eu falei, já teve as suas obras inicializadas. Então, pessoal, isso é um pouco mais desse assunto, como eu falei, tão polêmico, né? Porque é um assunto que deixa a favor pessoas a favor desse projeto, pessoas contra o projeto, às vezes pessoas que preferem não opinar sobre o assunto. Independente do ponto de vista, da opinião de cada um dos senhores, respeito vocês, independente do seu ponto de vista, mas transposição é um assunto que eu faço muita questão em falar quando estou no barco, porque muitas vezes lá fora, em outras cidades, outros estados, quando a gente ouve falar na transposição, ouve apenas falar em um projeto bonitinho que vai apenas levar água para quem não tem. Mas na verdade isso não vai acontecer. Na verdade, esse projeto só vai beneficiar políticos e fazendeiros. Esses sim vão ser os grandes beneficiados com todo esse projeto. E para mim falar na transposição do rio é uma das maneiras que eu encontro para ajudar a defender o Rio São Francisco, que para os seus ribeirinhos, assim como eu, é uma grande opção de sobrevivência, tá certo? E é com esse assunto, como eu falei, tão polêmico, que é a transposição, que agora eu encerro as minhas informações referente ao Rio São Francisco. E agradeço a cada um pela atenção, e como eu falei, independente do ponto de vista de cada um, respeito vocês, independente da sua maneira de ver o assunto, tá certo? Brasil!